Aqui você ouve música de verdade. Fique ligado e confira as novidades musicais, os sucessos e muito mais. A você ouvinte, muito obrigado pela audiência. Energia FM. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Quem gosta de rádio ouve. Quem gosta de rádio ouve. Energia, o som que contagia. Você sabia que você pode ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus ou até em seu carro? Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Na Energia, você ouve sucesso. Eita, estamos de volta aí com o Legendários Futebol Clube. Tivemos um pequeno problema técnico, mas vai dar certo. E vamos continuar aí com o nosso programa Legendários Futebol Clube, daquele jeito, com Aguimar Campelo e Leonardo Leal. Vamos falar aí muito de Brasileirão e muito futebol aqui no Legendários Futebol Clube. Não é isso aí, Aguimar? Boa tarde, galera da Rádio Energia FM, sintonizados aqui, todos nós se alegrando, compartilhando do melhor do futebol nacional que aconteceu. Campeonato Brasileiro, duelos importantes esse final de semana. Temos o confronto entre São Paulo e o Flamengo. Temos também Ceará e Atlético Mineiro jogando hoje às 21 horas, confronto épico, marcante e importante, você não pode perder. Amanhã temos Fortaleza indo até o Rio de Janeiro, falando dos dois clubes cearenses também, né? Fortaleza vai enfrentar o Botafogo, Fogão, lá no Engenhão, jogo, confronto ali direto, 12 equipes com 3 pontos. Quem vencer vai desempatar esse duelo aí na pontuação. Vamos falar também aqui sobre a briga acirradíssima da Champions League, confrontos entre Barcelona e Liverpool, Ajax e Tottenham. Será que o Tottenham vai ter forças para sobressair e reverter a situação conquistada pelo Ajax dentro do estádio do Tottenham? Complicado. O Barcelona teve um jogo épico contra o Liverpool, com direito a show do Messi. O normal, né? Porque o Messi tá sempre dando show. O Messi fez um golaço de falta, a bola passou na curta distância ali onde tinha que passar, e foi gol do Messi, 2 gols do Messi. Estamos aqui também, vamos falar sobre os confrontos já definidos. O nosso especialista Leonardo Leal vai debater e trazer-nos sobre os confrontos da Copa do Brasil, a destacar em especial Flamengo e Corinthians reeditando a semifinal da Copa do Brasil de 2018. Meus amigos, também vamos ter a definição de Vila Nova e Juventude para ver quem vai enfrentar o Grêmio, para fechar as 16 equipes que vão fazer as oitavas de final da Copa do Brasil, que tá pagando um dinheirão, até mais do que a Libertadores. Galera, somente o Fortaleza é o sobrevivente, o time que está na Copa do Brasil. Vamos ver aí o que vai acontecer. Vou passar na palavra agora pro nosso amigo Leonardo Leal, para ele dar a saudação dele e dar os destaques dele aí para nós. Alô, galera, um abraço aos ouvintes de todo o Brasil e também do mundo todo. É claro que o meu destaque vai sem dúvida para os jogos da Copa do Brasil, definição dos confrontos de ida e volta. Lembrando que ainda falta a definir alguns jogos, né, os locais. Por exemplo, o jogo do Flamengo e Corinthians não há ainda local definido para o jogo da volta. O fato é que o Flamengo vai definir ali a vaga fora de casa, né? Vai definir, melhor dizendo, em casa. O outro jogo que eu destaco também nesse confronto, né, de Copa do Brasil é Santos e Grêmio, né? Jogaço, quer dizer, Santos e Grêmio, não, desculpa, né? Estou aqui com o confronto. A gente vai ter Cruzeiro,
certamente vai ter uma parada aí, mas tese não fácil assim, vai enfrentar o Fluminense, Fernando Diniz, e o trabalho do Fernando Diniz, que ao meu ver, no Campeonato Brasileiro vem mal. Vale lembrar que o ano passado também pelo Atlético Paranaense, o Fernando Diniz foi muito mal, inclusive ali até 14 rodadas, já quase terminando o primeiro turno, o Atlético Paranaense estava ali na zona de rebaixamento. Meu destaque também sobre esse jogo outro confronto também interessante que a gente vai ter é São Paulo e Bahia, né? Confronto aí entre tricolores, né? Um de um lado paulista, o outro baiano. São Paulo, que o primeiro jogo será no Morumbi, vai definir a sua vaga fora de casa. Tudo indica que seja na Arena Fonte Nova, até porque a nota da CBF de fato já definiu, né, aí o confronto, os jogos de ida e volta, né, para essas duas equipes. Só lembrando, aqui o confronto eu trago em primeira mão: Atlético Mineiro e Santos. O jogo vai ser dia 15/5, 19h15, esse horário aí de Brasília, lá na Independência. O jogo da volta previsto aí para Santos, Litoral de Santos, tudo indica que seja na Vila Belmiro. Outro jogo, Corinthians e Flamengo, Arena Corinthians. O jogo vai acontecer às 9h30, também dia 15. Aí nós temos jogos do dia 16. Alô, torcedor do Fortaleza, vai ter mais outro confronto aí com o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense e Fortaleza, que jogaram na última rodada, né? Inclusive o Fortaleza venceu de 2-1, mas vai lembrar que o jogo tecnicamente não foi bom não tivemos um bom jogo do Fortaleza. A performance do time foi muito mal. Embora o Atlético Paranaense ainda também tem aquela coisa, né? Ainda precisa estar estável, tanto jogando em casa como fora. Outro jogo que eu destaco, Atlético Paranaense, então, Fortaleza, previsto para dia 16, 7h15, o primeiro jogo na Arena Castelão, e o jogo da volta é lá na Arena da Baixada, previsto aí para dia 6, né? Só dia 5, melhor dizendo. O outro jogo é Grêmio e Juventude Vila Nova. Falta a definição de Juventude e Vila Nova. Jogam na terça-feira. O jogo vai ser lá em Goiânia. O jogo de ida foi 0-0. Inclusive Vila Nova hoje tem jogo pela Série B. Deve poupar o time. Até inclusive só apenas uma mudança para esse jogo. Então deve focar sem dúvida no jogo da Copa do Brasil. Lembrando que o Grêmio é o confronto que, ao meu ver, é mais fácil para o Grêmio, né? É claro que já vou passar a bola aqui para os nossos colegas, né? Guimar e o Wesley Falcão. Outro jogo, Paysandu Internacional. Alô, torcedor do Papão. O Internacional o Paysandu vai enfrentar o Internacional. O primeiro jogo é na casa do Paysandu, né? E o jogo da volta é na Arena do Beira-Rio. E a gente vai também comentar os jogos do Brasileirão. Segura aí, Agmar, a gente vai falar também do Brasileirão, mas é claro que o meu destaque é logo na Copa do Brasil, porque foi sem dúvida a notícia, né, dessa semana, os confrontos de ida e volta. Brasileirão, a gente começa, só concluindo, a gente tem outro jogo também da Copa do Brasil, Sampaio Corrêa e Palmeiras. O torcedor pode já anotando aí. O jogo vai ser dia 22 às 19h15 na casa do Sampaio Corrêa, Arena Castelão, no Maranhão. O jogo da volta é no Allianz Parque. Palmeiras também tem um compromisso mais fácil, vai enfrentar o Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa foi campeão da Copa do Nordeste na última temporada, né? E o Palmeiras campeão da Série A. Vamos falar do Brasileirão, já que começar a falar do Brasileirão, né? A gente falar um pouquinho aí dos jogos, da expectativa, quem vence, quem não vence, palpites. E vamos começar aí comentando aí com o nosso comentarista esportivo, o Agmar Campelo. Vou repassar aqui os confrontos dessa terceira rodada do Brasileirão Série A. Flamengo vai enfrentar o São Paulo, líder do Campeonato Brasileiro, fazendo uma campanha até aqui excelente. Venceu os dois confrontos, jogou contra o Botafogo 2-0 e o Alexandre Pato fez o seu primeiro gol ali contra o Goiás. Goiás 1, São Paulo 2. São Paulo, líder do Brasileirão, vai jogar contra o Flamengo, vai poupar os titulares por conta do confronto de vida ou morte contra o Peñarol. São Paulo e Flamengo é o confronto de destaque desse final de semana, além de Palmeiras e Internacional, dois postulantes ao título. Palmeiras jogando com força máxima, até porque já está classificado na Libertadores, vai brigar aí nesse jogo
brigar por palmos dentro de campo, porque eu creio que vai ser um jogão de bola. Um alô aí especial para Evanilson Castro e Jefferson de Souza, pessoal lá da Independência, pessoal de Fortaleza participando aqui da Rádio Energia FM. Vamos falar também aqui, galera, sobre o confronto Vasco e Corinthians. O Vasco com a corda no pescoço, já brigando para não cair na zona de rebaixamento. Será que o Vasco vai ter forças para se reerguer? Eu vou passar a bola aqui para o nosso amigo Leonardo Leal para ele comentar disso e um pouco mais, até porque os jogadores do Vasco estão 4 meses sem receber. Você colocaria o Vasco como um dos candidatos a não cair para a segunda divisão? E só corrigindo a informação do nosso amigo Leonardo Leal, o segundo jogo da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians, vai ser no Maracanã. Só falando aí, 4 meses salário atrasado, é muita coisa, né, com o clube de futebol. A gente vê, principalmente, que hoje para você ter um time decisivo, forte, não é só ter um elenco bom, também é principalmente ter o salário em dia, né? Com certeza. Eu acabei passando a informação aqui, o que me passaram, mas eu vou consultar a minha fonte para ver se é de confiança, para dizer se realmente foi esses 4 meses. Mas tudo indica que sim, porque o Thiago Galhardo ganhou na justiça e vai poder atuar pelo Ceará já, né? Saiu por conta desse atraso aí e vai atuar no Vozão. E a gente vai também lançar no nosso programa Legendários Futebol Clube a enquete lá na nossa fanpage sobre quem terminará na frente, Ceará ou Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Eis a questão. Um alô especial para Larissa Jale, da Raiz Imobiliária, participando aqui na telinha da Rádio Energia FM, e Ellen Souza, pessoal, na telinha aqui. Sessão de alô, então vamos lá, os alôs aqui, a Cândia Alvarez, a Eva Zuca também com a gente, o Caian Triunfo, falou Caian, da Triunfo Hits FM, um abraço pra você, o Farley Júnior, Sandra Moreira, Fátima Santos, também a Rafaela Malaquias, Joana Ribeiro, Adriana Nascimento, Antônia Barbosa e a Candeia Souza. Boa tarde a todos vocês, ligadinho com a gente aqui no Legendários Futebol Clube, Leonardo Leal. Bom, falando agora do Campeonato Brasileiro, muito obrigado aí, Aguimar, pela correção. Opa! Vamos lá, prosseguindo. Jogos do Campeonato Brasileiro, eu vou destacar, sem dúvida, o jogo do Vasco e Corinthians. Realmente, essa informação procede. O Vasco vem, sim, 4 meses aí, sem aí jogadores, né, com salários atrasados. Inclusive, ainda não há um treinador, né, ser definido também. O Vasco, que vai com um técnico interino, mas pelas fontes, né, enfim, acompanhando aí, o Vasco já se manifestou em trazer o Barbieri, né? O Barbieri. Não sei se vocês... O que passa pelo Flamengo, né? Exatamente. Eu acho que seria um tiro no pé, porque, né, Aguimar, o Barbieri não foi tão bem assim no Flamengo. No Goiás já foi demitido, foi eliminado na Copa do Brasil, levou uma lapada aí do Atlético Goianiense no Campeonato Goiano. Então, eu acho que o Barbieri não seria uma boa para o Vasco, até porque o Vasco precisa daquele treinador experiente que consiga controlar o elenco. E a gente sabe também que no mercado ter esse treinador é difícil. Então o Vasco tem que pensar bem. Já estamos aí na 2ª rodada, vai ter a parada para a Copa América na 9ª rodada. Então vamos ver aí se o Vasco contrata alguém com um pulso mais experiente. Eu acho que o Maurício Barbieri não daria certo aí no Vasco da Gama. Não concordo, vou levantar aqui o porquê. Eu acho sim que o Vasco está precisando de um técnico aí da nova geração, até porque os últimos 2 trabalhos que o Vasco conseguiu efetuar um bom desempenho dentro de campo foi com o técnico Zé Ricardo e o técnico Valentim. Não acredito que o time do Vasco tinha potencial para ser maior do que o Valentim que colocou o Vasco. O Vasco foi para a final do Carioca e repentinamente demitiu o seu técnico. Claro, teve toda uma pressão e acabou que o Vasco está essa desordem aí. Não consegue encontrar um técnico, quando na verdade o time não é lá essas coisas. O técnico não é o problema no Vasco. Agora é porque não tem, mas o Valentim estava desempenhando um bom trabalho lá sim. Eu achei injusta a demissão do Valentim. Acredito que com a chegada do Barbieri se tornaria sim uma boa opção. Fez um bom trabalho no Flamengo, mas a pressão foi grande e ele não suportou, porque o pessoal que gasta dinheiro, eles querem resultado, e quando o resultado não vem,
a cultura do Brasil já diz tudo, né? O pessoal não tem resultado, não vai ser efetivado ali na sua profissão, e foi exatamente o que aconteceu. Mas aí o Vasco não tá mantendo o que é. Se ele tinha o Alberto Valentim, porque vai trocar um treinador da mesma geração, da mesma idade, da mesma época, então era melhor ter ficado com o Alberto Valentim. Então por isso que eu acho que o Vasco vai ser muito contraditório se contratar o Maurício Barbieri. Era melhor ter ficado com o Valentim, que é da mesma época, nova geração, como dizem, técnico moderno, linha alta, linha baixa, estão acabando com o futebol, na minha opinião, com esse negócio de linha alta, linha baixa, não sei o quê. Então vamos ver aí quem é o treinador do Vasco, mas eu acho, na minha opinião, o Barbieri não daria conta do recado, até porque não deu nem no Flamengo, nem no Goiás, não daria no Vasco, com vários problemas, e teria que ter um treinador... Quem é que quer treinar o Vasco hoje, Jesus? Pois é, deixa eu só terminar. Eu acho que queria um treinador não só para treinar, mas sim para ser psicólogo, gestor, manager. Então é muito difícil encontrar um técnico nesse mercado. O Vanderlei Luxemburgo, quem sabe, mas não sei se ele quer treinar agora. Mas eu acho que o Barbieri seria um tiro no pé. E se fosse Barbieri e Valentim, era melhor ter ficado com o Alberto Valentim, na minha opinião. Sim, é bem lembrado mesmo aí que os colegas falaram. É difícil hoje treinar alguém, né? Algum treinador quer treinar o Vasco por todos esses problemas. Só passando aí a mensagem do salário atrasado, houve uma reunião nesta sexta-feira já falando sobre essa questão, essa entrave, né, de salários atrasados. Então já parece que normalizou, o Vasco vai com tudo para cima do jogo contra o Corinthians. O jogo vai ser na Arena da Amazônia, né? Primeira vez que se enfrenta o Vasco e o Corinthians por lá. E um detalhe, eu trago confrontos desse jogo. É um campeonato em brasileiro, enfim, jogos pelo campeonato brasileiro, é um equilíbrio muito intenso. É um equilíbrio entre as duas equipes, são 22 empates, mas o Corinthians leva vantagem, são 19 contra 13. E o detalhe, o Corinthians tem o maior número, tem um jejum maior do que o Vasco. Então é importante a gente ressaltar que o Vasco, sem dúvida, nos últimos tempos para cá, é o saco de pancada do Corinthians. Mas não deixa de, é claro, deixar aqui a nossa linha de pensamento que o Vasco, ao meu ver, não acha um time ruim, é um time que está sendo mal treinado, né? A gente viu o jogo contra o Valentim, o técnico Valentim, ele teve alguns jogos que ele mexeu errado, mas alguns jogos ele jogou muito bem. Por exemplo, contra o Santos, o jogo que vocês acompanharam, mas foi 2-1 para o Santos, mas se a gente for avaliar, o Vasco jogou bem contra o Santos. Poderia ter, que até venceu, na verdade. O Vasco venceu 2-1, mas como o Santos havia vencido na ida de 1-0, então valeu o gol fora de casa. Só, claro, o Vasco teve um gol anulado, mas correto, porque estava impedido o jogador lá caindo. É importante a gente entender que o Vasco fez bons jogos até aqui. Mas eu acho que esse do Santos aí já não era o Alberto Valentim, né? Já era o auxiliar técnico. Já era o Alberto Valentim. Era ainda o Alberto Valentim? No jogo daqui, contra o Vasco? Acho não, contra o Santos. Contra o Santos, pela Copa do Brasil. E só pra constar aí, né, pra ilustrar o que a gente tá falando, que a gente tá falando muito dessa mudança de clima que o futebol pode proporcionar. Eu lembro que há 2 semanas atrás, o Fortaleza havia sido campeão cearense em cima do seu maior adversário, o Ceará, e quando passou uma semana, o Fortaleza foi massacrado dentro lá do Allianz Parque pelo Palmeiras, o atual campeão brasileiro de 2018, e a torcida do Ceará aproveitou, mesmo há uma semana atrás, tendo perdido para o seu maior rival um título do campeonato cearense, a torcida cearense não perdoou o torcedor do tricolor cearense. E é isso que eu tô falando. Legendários Futebol Clube trata bastante disso, da resenha sobre o que o futebol pode proporcionar, e a gente agora vai estar comentando com vocês sobre o confronto acirradíssimo que promete também, que é Internacional e Palmeiras. Eu acredito que o Palmeiras tem tudo para conseguir confirmar esse favoritismo por conta de jogar em casa, por conta de precisar reverter esse quadro devido ao empate contra o CSA de 1-1. E você, Leonardo Leal? Eu concordo perfeitamente com o Aguimar, acho que o Palmeiras leva vantagem, mas a gente tem que destacar que o Internacional fez um bom jogo na quarta-feira contra o Flamengo em casa, né? Precisava da vitória, claro, porque vinha de um resultado ruim para a Chapecoense, em Chapecó, perdeu de 2-0. O Internacional, que é uma equipe que, a meu ver, está ainda se fazendo ajustes, né, entre os jogadores. Guerreiro, inclusive, voltou a jogar, voltou a marcar gols também. Guerreiro que fez gol contra o Flamengo. A lei do ex prevaleceu.
Então, esse jogo contra o Palmeiras Internacional vai ser um jogo bem interessante, hoje às 19 horas. E o confronto registra, né, na história aí, o Palmeiras, sem dúvida, jogando no Allianz Parque, não perdeu pro Internacional. Tá dizendo que é freguês, Leonardo? Acredito que sim, é freguês jogando em São Paulo, o Internacional. É bom a gente ressaltar... E também... Vai, comenta. Por exemplo, foram 3 vitórias do Palmeiras no Allianz Parque, em 4 jogos até aqui. E um empate, sendo que o Palmeiras levou só 3 gols e balançou 3 vezes o gol. Mais é importante a gente destacar que no Sul, o Palmeiras, esse equilíbrio aí, dá o favorito, sem dúvida, Internacional, até porque ano passado o jogo foi 0-0, o Palmeiras teve dificuldade para conseguir arrancar esse empate, e é claro, o Internacional, que era, a meu ver, né, era o Falcão, né, naquela ocasião, Falcão, que não se lembra, né, foram 3 passagens dele pelo Internacional. Esse jogo foi bem interessante, a gente acompanhou essa partida, inclusive o Internacional, meu ver, jogou bem, poderia ter saído com a vitória, mas a equipe perdeu muitos gols. Então esse jogo de hoje, sem dúvida, não só coloca o Palmeiras para mim como favorito, e tem ainda os números que mostram que desde que o Filipão assumiu o Palmeiras, ele não perdeu até aqui no Campeonato Brasileiro. Desde o dia 25, que combinou a demissão do Roger Machado, eu não sei se vocês, é claro, concordam. Mas o Palmeiras hoje, um time mais ajustado, um treinador já experiente, vai enfrentar o Internacional do Helman, mas a meu ver o Internacional é uma equipe boa, não pode tirar o mérito do favorito do Palmeiras, e a gente tem que ver, vai ser um jogo bem disputado e tem tudo, a meu ver, eu acho que dá empate. Eu acho que esse jogo aí, Palmeiras e Inter, vai ser um jogo bastante difícil para os dois lados. Um abraço aí, Felipe Paixão. Então, acho que o Palmeiras a gente tem que ver, né? O Palmeiras, ele vem, né, Leonardo? O Palmeiras, a gente já tem um treinador experiente, que é o Felipão. Mas o Inter tem um treinador jovem, da nova geração, que é muito competente. Entre esses treinadores jovens aí, eu acho que ele é um dos melhores ao lado do Carille, que é o Odair Helman. Então vai ser um jogo muito interessante. O Internacional vendo uma vitória dentro de casa contra um grande rival, que é o Flamengo. Então vamos ver, eu acho que o Palmeiras tem totais condições de vencer, mas vai ser um jogo bastante equilibrado entre Palmeiras e Internacional, porque eles são 2 times muito bem treinados, mantêm um trabalho desde o ano passado. Odair Helman no Internacional, Felipão no Palmeiras. Então eu acho que vai ser um confronto bastante legal de se ver, um dos melhores jogos dessa rodada aí. 2 times que, na minha opinião, se focar, brigam pelo título aí do Brasileirão da Série A de 2019. Agmar Campelo. Galera, a gente também vai estar falando agora sobre a Gol Déjà Vu. Abriu um espaço aí para você que quer participar também, pedir o gol especial para você. A gente vai estar colocando aqui no ar agora. O nosso diretor Leonardo Leal vai colocar o gol do CSA contra o Palmeiras, gol que decepcionou muito o torcedor do Verdão. Vamos lá, coloca aí, Leonardo, pra gente o gol do Matheus Sávio, que sacramentou o empate entre CSA e Palmeiras. Centro Esportivo Alagoano, aqui no canal Narração Fabrício Marília. Levantamento que veio aqui da esquerda, Matheus Sávio teve 2 oportunidades. Na primeira... Galera, esse foi o gol aí do CSA contra o Palmeiras, gol do Matheus Sávio. Agora a gente vai colocar também o gol do Leão contra o Atlético Paranaense, o Wellington Paulista, já no final da partida, um jogo disputado, acirradíssimo, o Furacão jogando bem aqui no estádio do Castelão. Aí uma jogadaça do Oswaldo ali pela esquerda, conseguindo aí colocar a bola para dentro das redes ao cruzar na linha de fundo o Oswaldo. Vamos lá, vamos colocar os últimos momentos desse confronto. Bruno Guimarães, fechada a cobrança, tocou no travessão e foi para fora. Invadiu a área, clareou, tocou pro gol! Segundo tempo, bota
Essa foi a primeira vitória do Fortaleza. Esse é o momento gol déjà vu. Você que tem um gol marcante e quer relembrar, peça aqui que a gente coloca aqui na íntegra pra você. O meu amigo Exes Falcão vai estar passando o alô agora pra galera que tá participando na nossa fanpage Rádio Energia FM. É isso aí, mandar um alôzão aqui pra galera continuando acompanhando a gente aí pela nossa live. A Antônia Barbosa, Dilma Oliveira, Adriana Nascimento, Caian Triunfo, a Candi Alves, o Farley Júnior, Sandra Moreira, Fátima Santos, Madalena Miller, Felipe Paixão, um abraço grande, Felipe. Também tá aqui com a gente o Thiago Rocha, um abraço, Thiago Rocha, nosso companheiro aí da Estácio de Fortaleza, Rafaela Malaquias, Lu Fênix, Ney Masson, Ângela Machado, Laurinho Guedes, Ivanise Santos, toda a galera aí acompanhando o nosso trabalho através aí da nossa live no Facebook. Boa tarde pra você, Ângela Machado. Alô, Felipe Paixão, um abraço pra você. Esse aí é o alô da galera aí no nosso Facebook. Continuando ainda sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, hoje o destaque também para Ceará e Atlético Mineiro, jogaço, duelo entre alvinegros, sem dúvida a história, né, registra, eu que gosto sempre de história, né, nos confrontos. Para a gente destacar esse jogo, né, do Atlético, eu destaco que o Atlético vai desfalcado para esse jogo. O menino maluquinho não vai para o jogo, o Luan, exatamente, né, e também Casares, que ainda se recupera do seu condicionamento físico, na verdade, né, ainda não está 100% fisicamente, e o técnico Rodrigo Santana tem aí o seu trio de ataque que pode fazer diferença mais uma vez, Giovani, o Xará e o Ricardo Oliveira. Já o Ceará vem, sim, de uma forma embalado, porque fez uma boa partida contra o Cruzeiro, não acho que foi um jogo ruim, acompanhou os melhores momentos, o Ceará teve uma bola na trave, teve um pênalti que desperdiçou, né, o Ricardo Bueno, né, não era para ter desperdiçado, mas não tira o mérito dele. Talvez a bela defesa do Fábio, que para mim já há 20 anos, né, deveria... Só falando sobre isso aí, que muita gente, lógico, o Ricardo Bueno perdeu, mas ninguém fala do Fábio, né? O Fábio que fez uma grande defesa, fez um jogo espetacular, teve um jornal, eu não me lembro o nome agora lá de Belo Horizonte, que diz assim, a manchete, Fábio 1, Ceará 0. Então, porque o Fábio fez grandes defesas, então teve grandes méritos aí na vitória do Cruzeiro sobre o Ceará. E lembrando que o Ceará jogou muito bem esse jogo contra o Cruzeiro. Só faltou gol mesmo, teve chance com o Ricardo Bueno, mas eu acho que o Ceará principalmente falta aquele camisa 10, aquele meio que articula, que a gente vê com o Ricardinho. Na minha opinião, o Ricardinho não dá mais pra jogar no Ceará, até porque quando chega na última passe, não tem mais aquela velocidade, aquele pensamento de tocar, ele erra passe de 2 centímetros, 5 centímetros, 10 centímetros, coisa besta, ele erra de 1 metro. Lógico, acontece no futebol, mas não com frequência, tem que ter uma regularidade, eu acho que o Ricardinho tá faltando isso nele. Eu acho que o Ceará deve procurar aí um meia, lógico, tem Juninho Quixadá no DM, o Wesley, mas se o Ceará tiver aquele meia, um ponto também, que se hoje só tem o Leandro Carvalho, o Ceará tem grandes chances de fazer um belo campeonato brasileiro. E também porque a juventude do Ceará, né, deveria ser mais aproveitada, muito bem lembrado. Mas esse jogo contra o Atlético Mineiro, o Ceará não só vem, claro, mordido pela derrota, mas fez uma boa partida. Eu até entendo que o pênalti não seja um motivo para o torcedor, eu acho que o torcedor, de certa forma, deve ter pensado assim, não foi uma partida ruim. É claro que o Cruzeiro é um time forte, é um time que vai brigar pelo título, tem um elenco bom, é um time que, a meu ver, está num nível acima da média, né? É o melhor time do Campeonato Brasileiro, não, no futebol brasileiro em atividade. E o Ceará de Anderson Moreira, que conhece muito bem os times mineiros, né? Vale lembrar isso também, o América Mineiro, né? Inclusive, ele sabe muito bem como é jogar contra os times mineiros, e a meu ver, esse jogo, sem dúvida, para o Ceará, eu acho que leva uma pequena vantagem, já que o Atlético Mineiro não vem fazendo alguns bons jogos, né? Contra o Vasco, ele venceu, mas foi já no final da partida, foi 2-1 para o Atlético, de virada. Contra o Avaí, a gente pode destacar que foi um bom jogo, mas foi também 2-1, o Avaí teve um gol, embora estava anulado com o uso do VAR. Então eu acredito que Ceará e Atlético Mineiro vai ser um jogo bem disputado, interessante, a meu ver. Eu coloco como Ceará um pequeno favorito. Confronto aí no Castelão. O Ceará que venceu na estreia do CSA e foi até Minas Gerais, perdeu para o Cruzeiro. Jogo duríssimo, acirrado entre Cruzeiro e Ceará, sendo que, como bem lembrado pelo nosso amigo Leonardo Leal, Ricardo Bueno acabou perdendo o pênalti e deixando de empatar esse confronto aí.
Um alô especial para Ilane Campelo de Crateús, o Washington de Fortaleza, torcedor do Corinthians, e Benedito Neto. Um abração aí para você, Benedito Neto. Galera, os confrontos do Brasileirão, a gente também vai ter Grêmio e Fluminense. O Fluminense tentando se recuperar. Não tá bem na tabela de classificação, perdeu os 2 primeiros jogos. Conseguiu perder levando um gol do Rafael Vaz. Com todo respeito, o Rafael Vaz fez um gol de falta. Eu nem mesmo acreditei, tantos e tantos tempos vendo ele cobrar falta ali no Flamengo e nunca vi ele acertar. Ele acertou, por incrível que pareça. Também vamos falar sobre o confronto entre Cruzeiro e Goiás. O Cruzeiro tem a chance de chegar aos 6 pontos, né, e entrar de vez na briga aí pelo título, já que na estreia ele perdeu, aí depois venceu no confronto acirrado contra o Ceará. O Fortaleza vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo. Depois eu vou pegar aqui a opinião dos meus amigos, saber se o Fortaleza tem cacife para vencer do Botafogo lá no Engenhão. Eu acredito que o Botafogo vem bem, ganhou do Bahia, ganhou com autoridade. Gol daquele atacante Eric, promessa, joga bola, aquele Eric, viu? O Diego Souza de centroavante, aí tem o Gustavo, forma uma trinca ali no meio campo. O Cícero, né? Gustavo Bochecha, Cícero e o João Paulo, aquele que jogava muita bola no Náutico e voltou de contusão, fez um gol, tá participando das jogadas do Ceará, do Botafogo. Inclusive o Léo Valência tá indo pro banco por conta desse crescimento aí do futebol do João Paulo. Também vamos falar aqui sobre o Corinthians que vai sair para enfrentar o Vasco. A gente já até colocou em pauta Corinthians e Vasco, nosso amigo Leonardo Leal. E vamos abrir um espaço aqui para o gol déjà vu. O nosso amigo Leonardo Leal, a galera pede, a gente atende. A gente vai colocar o gol aqui, o gol do Ceará contra o CSA, o gol do Ricardo Bueno. Atlético Mineiro. Primeiro, então, vamos colocar o gol do Atlético Mineiro. Aí depois a gente coloca o gol foi o pedido aqui do nosso amigo Esdras, torcedor aqui, colocar o gol do Ceará, do Ricardo Bueno. Não é mesmo, Esdras? Você pediu, a gente atende aqui. Não, mas do Ricardo Bueno é contra o CSA, não é contra o Atlético, não. O torcedor pediu contra o CSA do Ricardo Bueno, o primeiro gol. Se vocês puderem, senão a gente bota daqui a pouquinho o gol de Javu. Então, qual vai ser o gol agora de Javu? Ceará Atlético Mineiro, relembrando aquele. Relembrando, sim, do ano passado, né? Ano passado. Pode botar aí. Coloca aí, meu amigo. Na hora. Nosso amigo aqui. Pessoal, escutar a pedido da galera, essa é a Rádio Legendários Futebol Clube. Você pediu, a gente coloca. Um detalhe aqui. Cuida, Leonardo, nesse gol vai dar certo, vai sair. Só lembrando que dá. Peraí, Leonardo, dá pausa aí, dá pausa. Calma, Leonardo, você é eufórico, Leonardo. Tem que ter eufórico. Daqui a pouquinho vender nosso peixe, Leonardo. Daqui a pouquinho, às 4h30, a gente vai fazer a transmissão da Série B aí do jogo. Vitória e Vila Nova no Manuel Barradas, às 4h30, Leonardo Leal narrando e eu nos comentários, daqui a pouquinho na nossa fanpage Rádio Energia FM, transmissão do jogo da Série B. Pronto, galera, a pedido do torcedor do Vozão, relembrando Brasileirão 2018, quem sabe hoje não acontece igualmente, Ceará e Galo, Atlético Mineiro na casa do Ceará, no Castelão, hoje às 20 horas, quem vai ganhar? O ano passado o Ceará já ganhou, coloca aí, gol déjà vu. Mais uma vez, Leandro, cruzamento, desviou. Gol! Do Ceará! Leandro Carvalho! Mais uma vez o Leandro Carvalho, que cresceu muito no final do ano passado e hoje é a principal esperança de gols no Vozão no confronto contra o Atlético Mineiro. Galera, também tem outros confrontos aí que a gente vai falar que ficou faltando e a galera tá cobrando, então eu vou passar aqui pro Leonardo Leal para ele falar sobre São Paulo e Flamengo, falar também sobre Grêmio e Fluminense, sobre Vasco e Corinthians. Vamos falar sobre todos os confrontos aí, vamos deixar faltar nenhum não.
Exatamente isso, Agmar. Falar sobre o jogo tanto Flamengo e São Paulo, jogo de amanhã, 16 horas. Expectativa de um baita jogo, né? Porque o Morumbi vai estar lotado, o torcedor vem embalado, vem de 2 vitórias, como os colegas disseram aqui há pouco, né? Vem de vitória para o Botafogo, 2-0. De vitória também, vem de vitória contra o Goiás, lá em Goiânia, um baita jogo que o São Paulo fez. Gol de Pato, né? Inclusive, só para quem gosta de números, Pato está entre os 10 maiores artilheiros da história do São Paulo. É um destaque aí interessante para quem gosta, né, de números, o torcedor sabe muito. E também o Pato já é praticamente um ídolo desse São Paulo, né? O Pato é praticamente São Paulino, né? Inclusive, deu para perceber o jogo contra o Goiás. Foi um time aguerrido. Só um minutinho aqui, porque... Por que você está dizendo aí, irmão, que o Pato é São Paulino? O que lhe leva a acreditar que o Pato é São Paulino? Só porque tá ganhando dinheiro lá no São Paulo? O que é? Tipo, não só ele é São Paulino, mas ele já se declarou que é São Paulino. Inclusive, a namorada dele, a noiva dele também é. Ele falou, antes mesmo do Corinthians, né? Ele teve problemas quando saiu do Corinthians, né? O torcedor pegou no pé dele e, sem dúvida, se vocês forem perceber, né, no stories dele, ele sempre... Ele coloca ali amor, né, pro São Paulo. E o seu retorno, cara? Ele quer dar discussão, eu acho que gosta disso. Ele tá vendendo o peixe dele, né? Afinal, Leonardo, ele tá ganhando dinheiro, cara. Ele tá ganhando dinheiro. Quando ele jogava no Corinthians, ele também fazia isso aí. E a noiva dele, ela torce pro Flamengo, cara. Você tem que acompanhar direito pra nos passar informação. Amigos. Um alô aí especial pra o Biton Soares, de Independência, porque se eu não der um alô pra ele vai se irritar, que ele é meu pai. E o Hélito Gonçalves, também da Independência, nosso amigo Hélito, torcedor. Se você quiser participar, pode pedir aí um gol. Vou passar aqui a palavra pro Leonardo para ele se explicar aí. Galera, eu acompanho o futebol de São Paulo, né? Não só pelas redes sociais, eu vejo sempre imagem do Alexandre Pato. Na volta dele, ele falou que teve proposta assim do Flamengo e outros clubes, mas ele disse que preferia voltar para o São Paulo. Então ele já tinha, de fato, uma equipe que certamente ele iria, com certeza, e Pato, ele tem sim como posso dizer? Ele tem deixa eu só interromper, Agmar. Ele tem a gente pode entender que uma afinidade com São Paulo, né, muito grande, desde quando ele deixou os Corinthians, aquela troca Jadson, né, que não foi bem no São Paulo, foi se destacar no Corinthians, e o Pato, que teve problema lá do pênalti na Copa do Brasil contra o Grêmio, e ali o torcedor pegou no pé. Você tem que avaliar, claro, a situação do Pato e o histórico dos confrontos, dos jogos do Pato, né? Ou seja, contra o Corinthians, o torcedor, aquele jogo ali, certamente a gente percebeu que ele perdeu o pênalti. Por quê? Vamos entender. Ele perdeu, não acho que foi por causa que ele perdeu. Ali foi porque ele queria, então, né? Aquela cavadinha ali. Porque nenhum jogador faz aquela cavadinha e chuta tão mal também, né? Contra o Grêmio era um jogo importante, Copa do Brasil. Então vale lembrar que o Pato já se declarou que é São Paulino. Você tem que entender isso. Com todo o respeito a meu caro amigo Leonardo Leão, ingenuidade da sua parte acreditar que um jogador profissional ele vai torcer para um time porque está defendendo as cores desse time. Ele inclusive vendeu uma propaganda que queria jogar no Flamengo no ano passado também. E eu acompanhei, eu li uma postagem dele no Instagram e da esposa dele que torce pro Flamengo, que vai muitas vezes ao Maracanã, entendeu? Eu tô falando isso com propriedade de quem acompanhou os stories dele no Instagram. Não sei onde é que você viu isso aí, ele dizendo, mas eu confio também que você deve ter tido alguma coisa para dizer que ele torce pro São Paulo. Eu realmente acredito que no momento ele tá torcendo pro São Paulo, porque quem paga as contas dele é o São Paulo, mas uma verdade absoluta não tem como afirmar. Só falando, eu acho que ele torce pro Real. O real, o dinheiro, o real, né? Não, mas falando, só peraí, agora eu vou falar, deixa eu ver vocês falarem, agora eu vou falar. Eu vejo assim, não é que ele torce, ele tem um carinho especial
mais pelo São Paulo que os outros times que ele já jogou. Então, pode ser dizer que pode ser esse torcedor ou não. E só falando também, Aguimar, que eu concordo com o Leonardo, que a esposa dele torce São Paulo, viu? Eu tinha visto que ela torce São Paulo. Não sei qual é a esposa que você tá falando. Ela tem várias mulheres aí, mas atualmente... Então entrou com de esposa, porque no ano passado eu vi uma namorada, né, dele com a camisa do São Paulo. Mas vamos lá, galera, vamos falar sobre futebol, que é o que importa. Se você quiser participar, pedir o gol Deja Vu, a gente tá abrindo espaço agora também para o momento Lapada na Rachada. Você quer lembrar uma vitória, uma derrota daquele time que mexe com o seu consciente, você pede aqui que a gente compartilha para você. Agora também, galera, a gente vai falar sobre o jogo de vida ou morte entre Flamengo e Peñarol. Por conta desse confronto, o Flamengo não vai jogar com o time titular domingo contra o São Paulo. Você que é internauta, dê a sua opinião. Quem vai terminar na frente? Fortaleza ou Ceará? Solta a lapada! Solta a lapada aí pra... Eita, menina, esse aí foi chicotada! Ainda falando sobre o Campeonato Brasileiro, não tava no script, né? Sobre a Libertadores, né? Não, se não tava, não fala, Leonardo. Pois é, não, é que vai, eu tô falando. Não, ele tava falando... Sim, só pra lembrar, a Rebeca Bravanel, que já é noiva ainda, né, do Pato, ela é torcedora do São Paulo, filha ali do Silvio Santos. Então, eu quero destacar, além do jogo contra o Flamengo, o São Paulo, ele, para mim, ao meu ver, a partidaça que ele fez contra o Goiás se passa muito pela molecada. O Cuca tá sabendo aproveitar bem os jovens do São Paulo, deixou no banco Hernanes, o Hernanes já não é mais titular, como era antes. Nenê, então você tem uma molecada muito boa. Antony, Toró, que foi campeão, que foi vice-campeão da Copa São Paulo Futebol Júnior do ano passado e que conquistou o título esse ano. Jogador, né? E que jogador, velocista, né? Faz falta futebol brasileiro, que jogador, velocidade, porque a gente sabe que muito jogador é velocista, mas não sabe finalizar, ele já tá fazendo gol, assistência. O primeiro gol dele foi contra o Goiás. Então acho que o Toró aí tem um grande futuro pela frente com a camisa de São Paulo. E recentemente o Antony recebeu proposta do Ajax, mas a direção do São Paulo assegurou, disse que vai manter isso tudo já em função do Cuca, porque ele quer aproveitar essa molecada. E o São Paulo vem numa crescente boa, né? Eu não sei, vou passar aqui a bola para os colegas, não sei se vocês concordam, mas assim, o São Paulo com essa molecada, vocês esperam que o São Paulo pode ir longe nesse Campeonato Brasileiro? Meu amigo Leonardo Leal, desde já quero lhe pedir desculpa por conta do contratempo. Você sabe que a gente está aqui dia a dia e acontece esses contratempos. Vou falar aqui sobre... Sim, eu acredito que o São Paulo ele melhorou nesses 2 últimos confrontos, mas... Porém, todavia, entretanto, ainda não é muito cedo para a gente afirmar se o São Paulo vai brigar por título, vai apenas brigar pelo G4, mas acredito que ele vai estar na parte de cima da tabela sim. O elenco é um time equipado, é um time que é equiparado aos outros, dá para jogar pau a pau, vamos usar essa palavra, contra o Palmeiras, Flamengo, Corinthians. Foi assim no Paulista, eliminando o todo poderoso Palmeiras, chegou na final e por detalhe perdeu, né? Acredito que até aquela questão psicológica já atrapalha o São Paulo contra o Corinthians na hora H, por conta que nos últimos anos o São Paulo não vem conseguindo ganhar confrontos desse... o nosso amigo Luiz Falcão sempre nos pegando de surpresa. E é isso aí, rapaziada. A gente vai deixar aqui um alô também pro pessoal do Facebook, que é importante, interação, né? Valcídio Júnior, torcedor do Vasco da Gama, sou torcedor do Vasco, meu amigo Valcídio de Novo Oriente, terrinha. Ilane Campelo, Diego, torcedor do Atlético Mineiro, Bitonho Soares, torcedor do Flamengo e toda a sua família, um abração aí. E o nosso amigo Esdras agora vai mandar um alô pra galera da Rádio Energia FM que tá conectada. É isso aí, galera, mandar um alô aí, ó, pro Thiago Rocha, mandei um alô aí para o Thiago Rocha lá da Estácio, um abraço, Thiago, acompanhando a gente aí. Fala aqui, ó, créditos ao Mancini que colocou a galera pra jogar aí, a garotada, né, o Toró. Então, o Thiago Rocha aí, créditos ao Wagner Mancini, um abraço, Thiago Rocha. Alô, Nicole Santos, Nayara Fernandes, Eliane Almeida, Mara Freitas,
Também temos aqui a Mari, diretamente de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Um abraço a todos vocês. E o Gabriel também, diretamente aí da Suíça, torcedor do Tricolor de Aço. Um abraço ao Gabriel e o Sandro, diretamente aí da Suíça, sempre acompanhando o Legendários Futebol Clube. Alô Mari, alô Novo Hamburgo. E só lembrando, Aguimar, se dá tempo, a gente poderia falar um pouquinho, em 5 minutinhos, da Champions League. O que você acha aí, a gente falar um pouquinho da Champions League, daquele jogo ali de Barcelona contra o Liverpool. Que jogador, hein, o Messi? Então, o que vocês falassem aí um pouquinho da Liga dos Campeões? Sim, a gente vai falar sim, amigo Esles. Eu só vou colocar aqui o meu destaque, que eu não falei, sobre o confronto ainda, respondendo o meu amigo Leonardo Leal. O Flamengo, que foi quarta-feira enfrentar o Internacional no Beira-Rio e não estava preparado para aquela surpresa, né? O Guerreiro logo no início abriu o placar e o Flamengo vem com um time alternativo para esse confronto contra o São Paulo agora amanhã, mediante a expectativa de conseguir a classificação lá no Uruguai. E o Flamengo vem jogar com César no gol, a zaga é Tuller, Rodolfo, na lateral Trauco, Rodinei, aí volante Pires da Mota, Ronaldo e no meio de campo Diego. Tem times que tem o Diego no banco, o Flamengo tem o Diego no banco, realmente um jogador diferenciado. Aí no ataque a gente vai ter uma dúvida entre Berrio ou Bill, garoto da base, e na outra ponta a gente vai ter o Lucas Silva ou o De Arrascaeta, tá na dúvida também. E fazendo o centroavante, o Lincoln, garoto, promessa da base, que ainda não saiu dessa condição, realmente ainda é uma promessa, assim como o São Paulo tem vários garotos como promessa, o Flamengo também tem uma geração aí boa, subindo e prometendo entregar bastantes alegrias para o torcedor rubro-negro. Agora vamos só passar aqui o gol déjà vu e depois vamos rapidinho aí para a Champions League, que é a principal competição, né, que a gente tem que falar, não pode deixar de falar. Gol do Guerreiro, prevalecendo a lei do ex. Gol do Guerreiro contra o Flamengo. É de Guerreiro pro Internacional. Esse gol aí que entristeceu bastante o torcedor rubro-negro. Agora eu vou passar a palavra aqui pro meu amigo Leonardo Leal, que ele vai falar sobre Champions League. Antes de falar da Champions League, eu só quero repassar, né, o que eu havia dito aqui. Falei com toda clareza e verdade. Pato se declara ao São Paulo em apresentação: voltar para casa não tem preço. Isso está propriamente no site do Gol. E eu acompanhei a entrevista do Alexandre Pato. Eu acho que mexeu com ele, viu? Eu não tô me colocando como torcedor. Eu acho que é uma informação que eu falei verdadeira. Vamos deixar o Pato pra lá, já tá ganhando muito dinheiro, vamos ganhar o nosso. Vamos falar aí de Champions League. Exatamente, eu acompanhei o jogo do... Só interrompendo aí, você acha que se o Pato oferecesse a ele 5 milhões pra ganhar lá no Flamengo, ele ia, Esdras? Rapaz, eu acho que isso aí não. Vamos falar de Champions League. Ele já ganhou muito dinheiro, nós vamos ganhar o nosso. Estamos deixando ele pra lá, deixando ele em São Paulo, tá feliz. Isso é o que importa. Vamos falar de Liga dos Campeões, que na última rodada da semifinal aí teve Tottenham 0, Ajax 1, Barcelona 3, show do Messi, Liverpool 0. Então, vamos aí os jogos de volta. Liverpool e Barcelona, terça-feira, 7 de maio, às 16 horas. E Ajax e Tottenham, 8 de maio, a partir das 16 horas. Dois jogos bastante legais e bacanas de se acompanhar, né, Leonardo? Exatamente, dois, sem dúvida, jogaços entre a Ajax e Tottenham, pela partida que fizeram no jogo de ida. Foi um jogo muito disputado no novo estádio do Tottenham, o Stadium lá, Tottenham. Só pra gente destacar esse jogo, eu acompanhei os melhores momentos, especialmente o segundo tempo, né? Foi um jogo muito corrido. A garotada do Ajax deu um corre-corre ali na marcação do time inglês, né? O Tottenham jogou muito, o Ajax jogou muito melhor, foi muito superior. E que teve lá, David Neres poderia ter matado o jogo? Poderia ter ganhado por 2-0 se não finalizasse na trave, logo já no final de jogo, no primeiro jogo de 90 minutos, são 180 minutos dessa decisão aí. O próximo vai ser, como o Ezra já falou aí, lá no
agora em Amsterdã, na próxima quarta-feira, promessa de um baita jogo. O Ajax, que a meu ver é favorito, para mim é o melhor futebol que vem jogando nessa Champions League, já eliminou gigantes dessa competição, Real Madrid, que é o atual campeão, já eliminou a Juventus, que ninguém esperava, né, de Cristiano Ronaldo. Então você vê aí o Ajax que, com essa geração nova, volta a ser aquele Ajax que já foi campeão também pela Champions League. Ele não vai não. E o Tottenham Eu acredito que ele não vai não, viu? Seu favorito, ele... Mas é esse mesmo, Leonardo Leal. Vamos falar sobre o Barcelona também, irmão. Deixa eu falar um pouquinho. Barcelona e... O Barcelona venceu 3-0 do Liverpool. Às vezes. O que você achou, meu irmão? Você foi pego de surpresa com esse resultado? Um pouco, né? Até porque eu tinha dito que ia ser 2-1 pro Liverpool, né? Mas a gente sabe, Barcelona forte, quando o Messi tá inspirado, não tem pra ninguém. É aquela falta que ele fez ali, aquele gol, um belíssimo gol, então tinha que ganhar mesmo. E até no primeiro tempo o Liverpool foi muito melhor, jogou bem o Liverpool, mas o 3-0 não diz o que foi o jogo. O Liverpool teve várias chances de gols, perdeu, não aproveitou, e o Barcelona jogando em casa fortíssimo, e aí o Liverpool saiu com prejuízo de 3-0, mas a gente sabe aí no jogo de volta, jogando em casa, o Liverpool é forte, pode fazer um 3-0, quem sabe levar para os pênaltis, mas é muito difícil, complicado, e o Barcelona aí tem tudo para chegar finalíssima, mais uma final de Liga dos Campeões da Europa. Surreal o que aconteceu, apagão total, o Messi destruiu literalmente a zaga do Liverpool, porque até fizeram uma promessa, né? Messi, se for bem marcado, dá pra segurar, mas realmente não deu. O Van Dijk e companhia tiveram que voltar lá pra Liverpool, tristes, porque deu Barça, 3-0, fora o baile. E esse jogo da volta tem tudo para ser também outro jogaço. O Liverpool que vai com... já vendo aqui as últimas notícias, o Liverpool vai poupar alguns jogadores para o jogo contra o time lá, Manchester City, né, aliás, contra o Tottenham, desculpa. Então tem tudo para ser um jogo. O Liverpool de Johan Klopp já focou que vai brigar sem dúvida para o jogo na volta. O Barcelona que joga hoje contra o Celta de Vigo, 7 jogadores, né, foram poupados, apenas o Lenglet e o Felipe Coutinho que vão para esse jogo, né, que vai para esse jogo. Então, de hoje, o Barcelona tem uma vantagem muito favorável, 3-0. A meu ver, o Barcelona já está na final. Acho muito difícil que o Liverpool vai reverter, mas tudo nós sabemos que futebol tudo pode acontecer. É um jogo de titãs, duelo de titãs. O Liverpool, a gente sabe da sua força, que é no estádio lá no seu estádio, né, na Inglaterra. E o Barcelona, que vai sem dúvida para esse jogo, aí o Barcelona sem nenhuma preocupação, e é claro, joga pelo empate. Que é isso, rapaz? O cara interrompe a pessoa ao vivo, né? Brincadeira. Aguimar, como é que pode? Ao vivo. Tipo amador, a gente, né, no Legendários vai continuar, Leonardo. Então, é a minha opinião, né? Para esse jogo, o Barcelona é favorito, sim, para a final, que vai acontecer dia 6, né? Primeiro dia 6, lá em Madrid. Expectativa de um grande jogo, sem dúvida, para Ajax e Tottenham. Eu acredito na classificação do Ajax e na classificação do Barcelona. É isso, galera. Só lembrando... Galera, só deixar bem claro aqui que eu e o Leonardo somos amigos, e o que acontece aqui fica aqui, depois da nossa amizade. A Mari tá falando, deixa eu falar, a Mari de Novo Hamburgo tá falando assim: não entendemos nada de jogo, mas com vocês a gente acabou entendendo. É a nossa amiga Mari, o Legendário Futebol Clube faz sentido você entendendo o futebol. É isso aí, Mari. É disso que a gente quer falar. Futebol na essência. Galera, foi profundo esse. É verdade, é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Até sábado, se Deus quiser, a partir das 14 horas. Só lembrando que daqui a pouquinho, às 4h30, lá no nossa fanpage, tem a transmissão de Vitória e Vila Nova. Participação de Leonardo Leal narrando e eu, Wesley Salcão, nos comentários. Tchau, Leonardo. Tchau, um abraço a todos. Tchau. Até
Até a próxima semana, se Deus quiser. Sábado, fiquem todos com Deus. Tchau. E até sábado, às 14 horas. E obrigado pela audiência de todos vocês. Tchau, fui! Só tem o calor, mano. Aqui a gente tem que... Porque vocês estão de roupa normal, o jeito que eu tô aqui todo empacado. Valeu, galera. Obrigado aí pela audiência.